Quer aprender sobre a importância dos oceanos na concentração do CO2 atmosférico? Vem comigo! Eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós vamos falar sobre a acidez dos oceanos, a importância dos oceanos na concentração do CO2 atmosférico. Com isso, a gente vai falar um pouco sobre química ambiental e também sobre equilíbrio químico, deslocamento do equilíbrio químico e também sobre pH e pOH. Então vamos lá. Vamos começar aqui com uma breve revisão. O que é a acidificação oceânica? É um fenômeno que está acontecendo atualmente. A acidificação oceânica é a redução do pH das águas marinhas causada pela absorção excessiva de gás carbônico atmosférico. Nós sabemos que um dos grandes problemas da humanidade hoje é a alta liberação de CO2, a grande liberação de CO2 na atmosfera, proveniente das queimadas, proveniente da queima dos combustíveis fósseis, nas indústrias, nos automóveis, nos transportes, nos caminhões, etc. Então, isso é um problema muito grave. De forma que a concentração de CO2 é muito alta. Esse CO2 ele acaba sendo absorvido pela água dos oceanos e você vai ver que ele reage com a água formando ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido que se ioniza, ele tem duas etapas de ionização, libera H+, deixando os oceanos mais ácidos do que o que seriam caso isso não tivesse ocorrendo. Então, os oceanos absorvem cerca de 25 a 30% de todo o CO2 emitido por atividades humanas, ou seja, emissões antropogênicas, aquelas emissões que estão relacionadas a atividades do homem, funcionando assim como um grande sumidouro, como um grande absorvedor de carbono, de gás carbônico, de CO2. Quando o CO2 se dissolve na água, como eu disse para vocês, ocorre uma reação química que resulta na formação de ácido carbônico. Então, o CO2 reage com a água, formando ácido carbônico. Depois, esse ácido carbônico vai se ionizar, liberando H+, deixando a água do oceano mais ácida. E o contexto, desde a Revolução Industrial, os oceanos absorveram aproximadamente 525 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Então, observe aí a importância dos oceanos nessa questão da regulação da concentração de CO2 na atmosfera. E aí vamos lembrar um pouquinho sobre a escala de pH contextualizada com os oceanos. O pH a gente chama de potencial hidrogênio iônico, ele mede a concentração de íons H+, que na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, essa escala ela vai de 0 até 14. Então, a 25 graus Celsius, um pH menor do que 7, a gente diz que a solução é ácida. E quanto mais perto de 0, mais ácida é. Igual a 7, a solução é neutra. E maior do que 7, a solução é básico-alcalina. Quanto mais próximo de 14, mais básico-alcalina a solução é. A água do mar, ela é naturalmente, levemente alcalina. O pH dela é em torno de 8,2. Então, pH 7 seria neutro, pH da água do mar 8,2 seria levemente básica. Então, 8,2 é um pH médio pré-industrial. Hoje, o pH da água do mar já reduziu um pouco, ou seja, vai ficando um pouco mais ácida, para 8,1 o pH. Diminuindo o pH, aumenta a acidez. Apesar de ser uma diminuição de apenas 0,1 unidade, né? pH é uma escala logarítmica, significa que houve um aumento de aproximadamente 30% na concentração de H+, na água do mar. Então, a escala de pH, como eu disse para vocês, é logarítmica. Uma variação de 0,1 unidade representa um aumento de aproximadamente 26%, para ser mais preciso, na concentração de íons H+, presentes na água do mar. Aqui, lembrando para vocês de modo mais aprofundado, de 0 até 7, a solução é ácida. Quanto mais próximo de 0, mais ácida ela é. 7 ela é neutra, isso a 25 graus Celsius. E de 7 até 14 ela é básica, e quanto mais próximo de 14, mais básica ela é. E aqui para contextualizar, o suco gástrico ele tem um pH em torno de 1 a 2. O limão, pH de 2 a 3. Veja que está aumentando o pH, então está ficando menos ácida. O vinagre, que é uma solução aquosa de ácido acético,
pH entre 2,5 a 3,5. Refrigerante, pH de 3 a 4. Café, pH em torno de 5. Então, dessas soluções aqui que a gente apresentou, né? O suco gástrico é aquele que é mais ácido porque tem menor pH. E agora algumas substâncias neutras e básicas. A água pura, que é a água destilada, ou água deionizada, ela tem um pH 7. O sangue humano é levemente básico, 7,35 a 7,45. A água do mar, aproximadamente 8, né? Atualmente 8,1. O sabão tem um pH de 9 a 10. E a água sanitária, que desses aqui é a mais básica, pH entre 12 e 13, tá bom? Tudo isso sempre lembrar que é na temperatura de 25 graus Celsius. Quais são os impactos, Alexandre, nessa alta concentração de CO2 na atmosfera, consequentemente aumentando a concentração de ácido carbônico no mar? A acidificação ela reduz a concentração de carbonato na água do mar, né? Essencialmente para organismos que formam estruturas calcárias. Isso é importante, ó, porque tem alguns organismos que precisam muito do carbonato, que é o CO2, para formar suas conchas, que é principalmente de carbonato de cálcio. Então, os corais, quais são os problemas desse impacto, né? Vai ter dificuldade na construção de recifes. Tem um fenômeno que é o branqueamento e a morte desses recifes. Isso é muito drástico. Que a gente sabe a importância dos corais para o ecossistema marinho. Os moluscos vão ficar com conchas mais frágeis e finas. Por exemplo, as ostras, os mexilhões, os caracóis. Os pterópodes, borboletas marinhas, vão ficar com cascas dissolvidas. E os peixes otólitos, que são aqueles que têm estruturas de equilíbrio, eles ficam menos desenvolvidos. Então, tem aqui uma reação de calcificação que mostra para você que para formar o carbonato de cálcio dessas conchas marinhas, por exemplo, né, as ostras, mexilhões, etc., tudo que a gente falou, você precisa do carbonato e precisa do íon cálcio 2+. O íon cálcio 2+ está dissolvido na água do mar. Tendo carbonato, eles vão se juntar e formar um sal, que é o carbonato de cálcio, que é o principal constituinte aí dessas conchas. Se isso não ocorrer do jeito que deve, nós teremos problemas. Então, nós temos aí um limite planetário que foi ultrapassado em junho de 2025. Pesquisadores do laboratório no Reino Unido revelaram que a acidificação oceânica ultrapassou o limite de equilíbrio planetário em 2020. Então, hoje, 60% dos oceanos, até 200 metros de profundidade, estão comprometidos. 40% dos oceanos de superfície estão afetados globalmente, né? 43% de redução no habitat de corais tropicais. Isso é drástico. A gente sabe da importância dos corais para o habitat marinho. 61% de redução do habitat de pterópodes polares. Então, o limite planetário é o 7º dos 9 limites planetários a serem ultrapassados, evidenciando a urgência de reduzir as emissões de CO2. Por isso que nós temos hoje as energias renováveis, como energia solar, energia eólica, né? Que são alternativas para diminuir a concentração de CO2 na atmosfera. Ou a queima, por exemplo, de gás hidrogênio, que não libera CO2, mas água. Aí a importância do projeto de hidrogênio verde aqui no Ceará. A química do processo, parte 1. O sistema carbonato nos oceanos envolve uma série de equilíbrios químicos interligados, que estão conectados entre si. Quando o CO2 se dissolve na água, essa é a primeira reação que ocorre, o CO2, que é um gás, se dissolve na água, reage com a água e forma o ácido carbônico. Ele é um ácido fraco, o ácido carbônico. O ácido carbônico, como ele é um diácido, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele tem 2 etapas de ionização sucessivas. Tem a primeira etapa, que ele libera o primeiro H+, e se transforma no ânion bicarbonato, ou hidrogenocarbonato. É a primeira etapa de ionização. Na segunda etapa, o hidrogenocarbonato se ioniza pela segunda vez, liberando o seu segundo H+, formando agora o carbonato. Esse carbonato que é fundamental lá naquele processo de formação do carbonato de cálcio, né? É a segunda etapa de ionização. Eu quero lembrar para vocês que esse sistema aqui entre o bicarbonato e o carbonato, ele forma uma solução tampão. Solução tampão é uma solução que resiste a variações, grandes variações de pH, mesmo com a introdução de ácidos ou de base. O nosso sangue,
ele tem esse tampão bicarbonato-carbonato, porque se o nosso pH sanguíneo variasse muito, com certeza nós viríamos a óbito. Mas o tampão, ele tem uma capacidade limitada. A primeira etapa de ionização do ácido é a que ocorre mais, porque a sua constante de ionização é maior, 10 a menos 7. A segunda ocorre menos, porque a sua constante é menor, 10 a menos 11. Quanto maior a constante de ionização de um ácido, mais forte ele é. E tem um princípio que a gente estuda lá na fisicoquímica, que é o princípio de Le Chatelier, que vai dizer para que lado o equilíbrio químico se desloca quando alguma intervenção ocorrer nesse equilíbrio. Com o aumento da concentração de CO2 dissolvido, os equilíbrios são deslocados para a direita, resultando em um aumento da concentração de H+, que reduz ainda mais o pH, e dificulta a formação de carbonato de cálcio por parte dos organismos marinhos, porque a concentração de H+, faz essa reação aqui acontecer. O H+, reage com o carbonato, formando cálcio 2+, água e CO2. Veja que a concha se dissolve, literalmente, né? Então, isso aí é um grande problema. Essa reação aqui mostra que quanto maior a concentração de CO2 dissolvido no oceano, quanto maior a concentração de H+, menos se forma carbonato, hein? Menos vão se formar as conchas, que são fundamentais, menos vão se formar os recifes, que são fundamentais para ecossistemas marinhos, como eu já falei. Então, como é que isso aparece no Enem? O tema acidificação no oceano, né? Ele integra questões de química, de biologia, de geografia, então questões interdisciplinares, e até em vários dias do Enem, sendo frequente em provas, né? Questões de pH e pOH, equilíbrio químico, constantes Ka e Kps, não esqueça que quanto maior a constante de ionização do ácido, que é o Ka, mais forte é o ácido. Deslocamento de equilíbrio, se é para a direita, se é para a esquerda. Solução tampão, que é uma solução que resiste a variações de pH quando ácidos ou bases são colocados nessa solução. Reações ácido-base. E conceitos interdisciplinares, como mudanças climáticas, ciclo do carbono, biodiversidade marinha, sustentabilidade, acordos internacionais, como na COP30, lá em Belém, que aconteceu aqui no Brasil em 2025, no ano passado. Então, as dicas para a prova, as palavras-chave, pH, equilíbrio, corais, carbonato, CO2, princípio de Le Chatelier, solução tampão, calcificação. Não esqueça que o pH é menos logaritmo da concentração de H+, e que a soma do pH com pOH a 25 graus Celsius vale 14. E não esquecer também, né, que se o pH diminuiu apenas uma unidade, ó, de 8,2 para 8,1, isso parece pouco, mas isso representa um aumento de aproximadamente 26% na concentração de H+, na água, ok? Então, questões frequentemente trazem gráficos de pH ao longo do tempo ou mapas de acidificação alcalina. Uma síntese, a acidificação oceana, ela é um problema gravíssimo, causado aqui pelo aumento da concentração de CO2, que reage com a água e forma um ácido carbônico. O pH tem diminuído de 8,2 para 8,1. Isso representa um aumento da concentração de H+, em torno de 26%. O processo reduz a disponibilidade do carbonato para formar o carbonato de cálcio dos moluscos e dos corais e de outros organismos. Isso é seríssimo. E em 2020, esse limite planetário foi ultrapassado, comprometendo cerca de 60% dos oceanos até uma profundidade de 200 metros. E o princípio de Le Chatelier é ele que explica o deslocamento desses equilíbrios, muitas vezes para a direita ou para a esquerda, devido ao aumento da concentração de CO2. É isso. Está aí tudo que você precisa saber sobre a relação entre o CO2 e o pH marinho. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos e nos acompanhe aí nas redes sociais para ver outros vídeos e também as nossas lives. Um grande abraço. A gente se vê.